Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, eu não vou citar o nome do shopping e nem da loja em que eu trabalho, até porque não quero me expor. E também pedi que a produção trocasse os nomes dos personagens dessa história. Não imaginei que fosse passar por isso quando aquele rapaz entrou pela porta da loja. Como eu estava assim mais perto, me aproximei para atendê-lo. Era um moço bonito, sorridente, bem vestido. Perguntei no que poderia ajudá-lo. E ele foi logo falando. Pois então, eu queria dar uma olhada em um sapato. Tem uma festa para ir? Você pode me sugerir alguma coisa? Mostrar uns modelos? Claro, me acompanhe, por favor. Eu atendi como costumava atender todos os clientes que entravam na loja. Com toda a simpatia do mundo, me esforçando para apresentar sugestões boas. Só que enquanto eu lhe mostrava alguns modelos, eu percebi que ele não estava prestando muita atenção. Ficou o tempo todo olhando para mim e com um meio sorriso assim, sabe? Até que ele falou: desculpa meu jeito, mas você é muito bonita, sabia? Tem namorado? Olha, eu fiquei até sem reação. Nunca ninguém, homem nenhum, tinha sido tão direto comigo daquele jeito. Pelo menos não ali. Na loja, no meu ambiente de trabalho. Por exemplo, eu sabia que tinha um vendedor, ali mesmo, na loja em que eu trabalhava, que era afim de mim. Inclusive, já tinha me feito alguns convites, mas, olha, ele demorou para tentar uma aproximação. Aquele rapaz não. Nem me conhecia. Se quer saber meu nome, e já foi falando daquele jeito comigo. E olha, nem disfarçou, viu? Em vez de olhar pro sapato ali que eu estava mostrando, não, ficou olhando o tempo todo para mim. Até que me falou aquela frase, que eu era muito bonita, e já foi perguntando se eu tinha namorado. E como me pegou de surpresa, sem saber o que dizer, eu disse apenas que não tinha. Estava sozinha. Ele então sorriu e me estendeu a mão. Prazer, eu sou Ulisses. Posso saber seu nome? Vanessa. Puxa, que nome bonito. Aliás, condizente com a dona, né? Trocamos aquele aperto de mão e tudo isso nos olhando assim fixamente. Depois ele deu um sorrisinho assim e confessou: olha, eu vou te falar a verdade, tá? Não me leva a mal, mas eu nem queria comprar sapato nenhum. Só entrei aqui na loja para te conhecer. Eu passei ali na frente faz uns 15, 20 minutos. E quando te vi, eu te achei tão linda que eu não sosseguei enquanto não voltei e não entrei aqui para falar com você. Olha, mais uma surpresa para a qual não estava preparada. Repito, nunca homem nenhum tinha sido tão direto comigo. Perguntei, até porque não sabia nem o que falar, né? Tá falando sério? Claro que tô. Escuta, que hora que é teu intervalo? Será que tem como a gente conversar? Eu fico te esperando ali, na praça de alimentação. Sabe, a minha primeira reação numa cena assim, se, por exemplo, alguém me fizesse essa hipótese: você tá ali atendendo o pessoal na loja, de repente entra um homem e fala isso e fala aquilo. Eu acho que responderia, se me perguntassem qual seria a minha reação, eu acho que responderia que ficaria zangada. Acharia o homem assim, muito exibido, muito folgado. Mas quer saber? Na prática, não fiquei. Pelo contrário. E também gostei daquele jeito sincero como ele falou comigo. Resumindo, combinamos de nos encontrarmos ali na praça de alimentação dali uns 40 minutos. Era o meu intervalo.
Olha, nem eu mesmo acreditei que aquilo estava acontecendo. Porque, convenhamos, eu nem conhecia o cara. Mas o modo como ele se aproximou de mim me deixou tão surpresa. Surpresa e mexida. Em resumo, nos encontramos depois. Ele ficou me esperando já sentadinho ali numa mesa. Pedimos um suco e ficamos ali conversando. Olha, esse homem me fez tanta pergunta. Quis saber praticamente tudo sobre a minha vida. Você percebe quando a pessoa realmente fica interessada. E eu também aproveitei e perguntei coisas sobre ele, claro. Ele estava sozinho, foi o que ele me contou, já fazia algum tempo. Morava com a mãe, que inclusive trabalhava ali perto. E por isso, volta e meia, ele vinha almoçar ali no shopping. Depois ficava fazendo um pouco de hora, olhando vitrine. Aliás, foi o modo como ele me viu ali na loja, né? Teve uma hora que eu percebi que ele ficou em silêncio, me olhando. De repente ele falou: meu Deus, Vanessa, como você é bonita. Sabe, não quero que você me leve a mal. Não quero que você me confunda com um conquistador, mas eu me encantei por você desde que eu te vi. Repito, não ia sossegar enquanto não conversasse com você. Fiquei mais sem jeito ainda do que já estava. A verdade era uma só. Se ele tinha gostado de mim e me achado bonito, não era menos verdade que eu adorei o jeito dele. Sabe, aquele modo direto. Me pareceu assim, um homem tão sincero, porque ele não usou de estratagema nenhuma assim para disfarçar o seu interesse. Pelo contrário, foi falando, pelo menos foi a impressão que me deu, tudo o que estava sentindo. Tanto que combinamos de ele ficar me esperando no fim do serviço, para a gente sair e conversar um pouco mais em algum outro lugar. E naquela mesma noite, acabamos ficando juntos. Não vou mentir. Eu nunca tinha conhecido um homem como ele. Nunca. Direto. Sabe, sincero. Um cara que não tem vergonha de dizer o que sente e o que pensa. E olha, se eu não tivesse me controlado, acho que teríamos ido até a um motel já naquele nosso primeiro encontro. Se depender só dele, teríamos ido mesmo. Eu também queria, não vou mentir, viu? O que eu vou fazer se minha vontade era essa? Mas achei melhor segurar a minha onda. É porque a gente tinha acabado de se conhecer. Enfim, passamos a nos comunicar. Volta e meia ele ia me ver ali no shopping. Sempre rolava um beijo, um amasso. Até que num sábado que eu estava de folga, finalmente aconteceu a nossa primeira vez. Foi mais do que perfeito. Foi simplesmente um sonho. E a verdade é que a partir daquele dia, a gente começou um relacionamento. Não que a gente tenha conversado sobre namoro, mas pelo menos para mim era um relacionamento muito sério. Até porque a gente estava se gostando demais. Eu não falo apenas por mim, mas falo também por ele, porque você percebe quando a pessoa gosta. A verdade é que, embora ele nunca tenha tocado no assunto de namoro comigo, pelo menos naqueles primeiros tempos, acabei me deixando levar, me atirando de cabeça, até porque depois de um tempo não sei o que esse homem fez comigo, porque eu estava caída de amores por ele. E não tinha como não me apaixonar, porque ele me tratava como uma princesa. Percebi que ele também estava sentindo alguma coisa por mim. Vou repetir. Tem coisa que a gente não consegue fingir. Pessoa quando está apaixonada, por exemplo, do jeito que eu já estava,
pode até tentar, mas não consegue nem disfarçar. Ele também estava gostando de mim. Eu sabia porque eu sentia. Esse tipo de coisa a gente nota só no olhar do homem, só no jeito dele, nas palavras, como ele fala, como ele... O fato de eu trabalhar num shopping e quase não ter muita folga complicava um pouco o nosso relacionamento, não vou negar. Mas a gente foi se encontrando quando e do jeito que dava. Como ele trabalhava ali perto, sempre dava um jeito de ir me ver e ficar um pouco comigo. Até que perto de completar 4 meses de relacionamento, um sábado, eu estava de folga e a gente combinou de passar a tarde juntos. Para falar bem a verdade, eu queria que ele me levasse a algum parque para a gente beber alguma coisa, passear um pouco. Mas ele acabou me levando direto até o motel. Ficamos ali umas 3 horas, curtimos a banheira, depois fomos embora. Só que quando paramos na portaria para ele pagar a conta do quarto, aconteceu uma coisa esquisita que me deixou sem saber o que pensar. Quando ele abriu a carteira para pegar o cartão, um pequeno objeto caiu de dentro dela e veio parar justamente debaixo do meu banco ali, no meu pé. Sabe, na hora, nem atinei para o que pudesse ser aquilo. Simplesmente me abaixei para apanhar o objeto, só que quando peguei na mão, senti um frio na boca do estômago, porque era um anel. Ou, para ser mais específica, era uma aliança. Olha, eu fiquei olhando para aquela aliança, sem saber o que pensar. Ué, que aliança é essa? O que isso estava fazendo na carteira dele? Percebi que ele também ficou nervoso, olhando para mim assim, meio assustado. Que aliança é essa, Ulisses? Quem é a aliança? Essa aliança aí era do meu pai. Aliança do teu pai? Ué, mas que aliança do teu pai está fazendo aqui? Olha, que sufoco. Que sufoco. Num gesto rápido, ele nervoso, eu percebi. Ele perdeu o rebolado, ele esticou a mão para pegar a aliança da minha mão, mas eu a puxei e segurei, bem firme. Ele ficou mais agitado ainda. Não sabia se pagava a conta, porque a moça da recepção já tinha lhe passado a maquininha para ele colocar o cartão. Ficou ali, pedindo: Vanessa, me dá isso, vai. Sabe, era do meu pai. Eu guardo comigo na carteira desde que o velho morreu. Do teu pai? Você tem certeza? Falei aquilo e aproveitei que ele estava fazendo o pagamento e dei uma olhada mais atenta assim na aliança e vi que tinha um nome gravado na parte de dentro: Rafaela. Olha, eu não vou mentir. Eu fiquei muito estressada e muito desconfiada. Olha, podia ser, sei lá, uma coincidência. Ele podia até estar dizendo a verdade. Tudo é possível, né? Mas qual a possibilidade de ser verdade uma coisa dessa? Mínima. Eu fiquei muito zangada, muito estressada. Nem tanto pelo fato de ele guardar uma aliança na carteira, mas por conta da reação que ele teve. Porque, repito, ele perdeu o prumo. A gente sabe que tem homem casado que tira a aliança e guarda no bolso para poder sair com outras, né? Será que era o caso dele? Foi o que eu fiquei me perguntando, olhando para sua cara. Ele ficou insistindo, pedindo que eu devolvesse a aliança. Eu senti até que, além de nervoso, ele começou a ficar irritado comigo. Mas antes de lhe entregar, falei que queria dar uma olhada na sua mão, para ver se ele não tinha
nenhuma marca de aliança no dedo. Sabe aquela marquinha de sol? Dei uma olhada, mas ele logo puxou a mão. Não me deixou ver direito. Eu perguntei: essa aliança era mesmo do teu pai? Você não está mentindo para mim? Claro que não. Me dá a aliança, vai. Ele confirmou. E eu que já tinha visto aquele nome ali, né, gravado, né, pelo lado de dentro da aliança, perguntei qual era o nome da sua mãe. Ele ficou mais nervoso ainda do que já estava. Por que você quer saber? Chegou num ponto que o nome da tua mãe é Rafaela? Sim, é Rafaela. Senti que ele ficou esquisito demais. Só confirmou depois que eu falei o nome. Se quando a pessoa não passa confiança, ele estava mentindo para mim, mas eu não podia apostar. Era só que me faltava esse homem ser casado e estar me levando na conversa durante todo aquele tempo. Claro que esse acontecimento acabou estragando o nosso encontro, porque, sei lá, por mais que eu quisesse e fizesse força para acreditar nele, vamos convir, né? Não conversei mais com ele depois que saímos daquele motel. Ele também dirigiu em silêncio o tempo todo. Só de pensar que ele pudesse estar mentindo para mim, eu já me sentia tão mal, mas tão mal, tão decepcionada, porque eu estava gostando dele de verdade. A gente se despediu assim de um modo bem esquisito quando ele parou na frente de casa. Aliás, nem era pra gente ter se despedido ainda, porque era cedo. Só que, repito, tudo que houve estragou o nosso encontro. O pior de tudo foi que eu não consegui me livrar daquela cisma. E botei na cabeça que ia investigar. E também jurei a mim mesma que se ele estivesse mentindo para mim, ele ia me pagar muito caro. Sabe, qual é a mulher que gosta de ser feita de tonta? Principalmente quando a gente é sincera o tempo todo. Só que por dentro, apesar desse juramento, pedi tanto a Deus que fosse tudo um engano. Uma cisma boba minha, quem sabe? Que ele estivesse sendo sincero. Que a aliança fosse mesmo do seu pai. Ele não tinha nenhum perfil em rede social. Falou que não gostava de expor a sua vida. Por isso foi tão difícil começar qualquer tipo de investigação. Olha, eu quase desisti de tirar a prova de alguma coisa. Achei que valia a pena. Me deram um crédito de confiança, mas é que toda vez que eu pensava nisso, a suspeita tomava conta de mim. Eu sentia aquele mal-estar. Parecia que tinha uma voz repetindo no meu ouvido: ele tá te fazendo de trouxa, mulher. Esse homem é casado. Não foi uma tarefa fácil descobrir onde ele trabalhava, sem perguntar diretamente para ele. Eu queria descobrir tudo sozinho, até para ele não me enrolar, né? Caso estivesse realmente me escondendo alguma coisa. Eu sei que bastava ele me apresentar para sua mãe, mas sei lá, toda vez que eu tocava no assunto, ele desconversava. Dizia que a mãe dele mal parava em casa, que quando der certo ele me levaria à sua casa para conhecê-la. Mas enquanto isso, o tempo foi passando. Por isso resolvi investigar. Demorou alguns dias, quase 2 semanas para dizer a verdade. Mas acabei descobrindo não só onde ele trabalhava, como também conversei com um colega dele. E foi através desse seu colega que acabei descobrindo uma coisa que tirou o chão sob meus pés. Ou por outra,
acabou confirmando as minhas suspeitas. Por meu desengano, Ulisses era mesmo casado e o nome da sua mulher era de fato, adivinha, Rafaela. Rafaela não era o nome da sua mãe. Rafaela era o nome da mulher dele. Ou seja, aquela aliança, com toda certeza, era dele, não era do pai. Mentiroso, safado. Eu sabia que tinha coisa muito mal contada naquela história de aliança. Meu sexto sentido me dizia isso e vamos convir. Nem é preciso ser muito esperta para ficar com aquilo na cabeça, principalmente, repito, pelo modo como ele reagiu. Ficou nervoso, ficou estressado, ficou irritado. Rafaela era o nome que estava gravado no interior da aliança, ou seja, a maldita aliança era mesmo dele. E ele tirava do dedo sempre que ia me ver. Tirava e guardava na carteira. No fim, através desse colega do Ulisses, descobri outras coisas, inclusive. Que ele tinha, assim, perfil nas redes sociais. Só que usava apenas o segundo e último nome, porque era como todo mundo chamava, só pelo segundo nome. Por isso eu tinha procurado e não tinha achado nada. E através do seu perfil, encontrei também o perfil da mulher dele. Embora eu já tivesse uma desconfiança do tamanho do mundo, mesmo assim foi um choque para mim. Pensa em como eu me senti. Fiquei acabada, devastada por dentro. E também com muita raiva, revoltada. Por que ele tinha feito isso comigo? Por que se aproximou de mim com aquela conversa? Me conquistou. Se nada daquilo que saiu da sua boca era verdade. Todas as coisas bonitas que ele me disse não passavam de balela. Lembro dele dizendo, olha, não quero que você me leve a mal, viu? Me confunde com conquistador. Conquistador é o que ele era. Aquelas palavras foram ditas só para me envolver e me levar para a cama. A minha raiva era tanta que, em vez de conversar com ele, cobrar uma explicação, eu fiz print de algumas conversas entre nós, escolhi as mensagens mais comprometedoras. Depois também separei algumas fotos que eu tinha de nós dois ali no celular e mandei tudo para a esposa dele. Mandei mesmo. Postei tudo no perfil dela e fiquei só esperando para ver a bomba explodir. Detalhe, não falei meu nome. Não mandei nada do meu perfil oficial. Na verdade, criei um outro perfil com um nome falso e dali postei tudo no perfil dela. Fotos, prints com as mensagens que a gente trocava, eu e ele. Já ele bancou sacana comigo. Mentiu pra mim com a cara mais deslavada do mundo. Me usou sem pensar nos meus sentimentos. Sabe, mas eu não estava mais nem aí. Ele que se danasse para se explicar lá para a esposa. Eu queria ver o circo pegar fogo. Não mentiu para mim? Não me usou? Pois então, que arcasse com as consequências. Fiz e não me arrependi. Eu estava sofrendo. Não queria que nada disso estivesse acontecendo. Mas já que ele tinha me enganado, me feito de trouxa, que explodisse a casa dele também. Depois de um tempo, meu celular começou a tocar. Adivinha? Quem estava me ligando? Era ele, o safado. Não atendi. Cheguei a deixar o telefone no silencioso. Ele ligou um monte, mas eu fiz de conta que não era comigo. Pelas tantas, ele mandou uma mensagem. Você ficou louca, Vanessa? Por que você mandou aquelas fotos?
Nem respondi. Mas ele viu que eu visualizei a mensagem e começou a me ligar de novo, entre uma ligação e outra. Ele mandava uma mensagem pedindo que eu atendesse, porque precisava conversar comigo. Pelas tantas eu me irritei e escrevi: vá pro inferno, seu infeliz. Nunca mais me procure e pare de me ligar. Ele respondeu: você não podia ter feito isso. A Rafaela tá grávida e começou a passar mal depois que viu as coisas que você postou lá no perfil dela. Se ela perdeu o bebê ou se acontecer algo com ela, você vai ver só, viu? Juro, eu nem me dei conta desse detalhe quando olhei o perfil dela. Quando vi as fotos, não sabia que ela estava grávida. Só que naquela hora, também não quis saber de nada, né? Simplesmente retruquei. No mesmo tom. E você? Por que fez isso comigo? Você pensou no meu sentimento? Na minha dor? Você queria só me levar pra cama, né? Mandei aquilo e depois o bloqueei. Foi a última vez que conversamos. Depois disso, também não ouvi mais. Pelo menos não pessoalmente. Apenas por foto. Ele não foi atrás de mim lá no shopping pra gente conversar pessoalmente. Embora ele tenha dito, né, que queria conversar, que queria... Conversar o quê? Tenho mais nada pra conversar com esse homem. Deve ter pensado melhor e por isso não veio atrás de mim. Ou sei lá. De repente ficou com medo que eu fizesse alguma coisa pior. Quem mandou brincar comigo? Fiz o que fiz e juro, não me arrependi. Só que depois, é claro, fiquei com medo que acontecesse alguma coisa ruim à mulher dele, né? Não conheço a pessoa. Na verdade, ela é tão coitada como eu, talvez até mais, né? Então a gente fica, né, com aquele peso na consciência. Embora eu não tenha feito nada para prejudicar a gestação dela. Nem sabia que ele estava grávida. Só que depois eu vi que ela ficou bem. Levou a gravidez adiante, numa boa. Sei porque vi as postagens no seu perfil. E vi também fotos novas dela e do safado do Ulisses. Mesmo sabendo que não devo, que isso só serve para me fazer sofrer mais, eu fico acompanhando a vida dele aqui pelos perfis, pela rede social. Infelizmente, apesar de toda a raiva, ainda não consegui esquecê-lo. O que eu vou fazer? Sinto saudade. Sua falta me deixa com o coração apertado. Por que ele foi tão covarde comigo? Por que se aproximou de mim com aquela conversinha boba, com tanta mentira, só para me levar para a cama? Por que se fez passar por uma pessoa que ele não era? Tudo bem que 90% da culpa é minha. Eu fui muito trouxa, muito boba, sei disso. Me deixei levar com muita facilidade. Sem sequer me preocupar se ele estava sendo sincero ou não. Mas ele me parecia tão sincero. Quando olhava nos meus olhos e dizia que me amava, que tinha se apaixonado. Meu Deus, esse homem não estava mentindo. Ou pelo menos eu pensei que não. Azar. Porque no fim, quem se danou fui eu. Eu é que caí de cara no chão, sofrendo e chorando por alguém que não merece nenhuma das minhas lágrimas.